Programa do Jô. Oferecimento Johnny Walker. Keep Walking. Pela Globo e pela CBN está começando mais um Programa do Jô. Que conta sempre com a picardia chilena do Alex. E também com o fair play brasileiro do Tomate, Osmar, Bira, Derico, Chiquinho e Miltinho na bateria. Uou! Programa de hoje. Temos aqui uma jornalista que dá dicas sobre o comportamento de pessoas em público, Áurea Regina de Sá. Ela dá dicas de como se comportar durante uma entrevista. Às vezes é o que faz também, o que fazem os marqueteiros. Eu vou conversar com Áurea Regina de Sá. Você dá dicas para os clientes da maneira que eles devem agir diante das câmeras, diante de entrevistas ou aulas? Como é que é a coisa? O treinamento de mídia, que em inglês se chama Media Training, é o treinamento específico para esse tipo de orientação. Quer dizer, todo porta-voz, seja da área pública, ocupantes de órgãos públicos ou políticos, do segmento privado, todo tipo de empresa que quer se expor na mídia, tem contato com jornalistas. E muitas vezes eles deixam de aproveitar essa rica oportunidade e gratuita de maneira correta. Erram na hora de dar entrevista, falam o que não deveriam, se relacionam com o apresentador ou o repórter de maneira inadequada, e isso acaba implicando na imagem final. Né? Mas quem é que contrata você? É a empresa? Empresas. É o próprio porta-voz? Normalmente a empresa, que ela já identifica uma dificuldade ou uma necessidade de aprimoramento daquele porta-voz, o executivo de alto escalão normalmente. Que a gente já teve aqui algum porta-voz, um ou outro, que falava de uma maneira tão sonolenta, para baixo, que era morta a voz. A voz não portava coisa nenhuma. Você sabe, Ju, que até técnicas de locução entram nesse treinamento, porque a pessoa precisa realmente entender como dar brilho para aquilo que fala. Não adianta só o conteúdo ser ultra importante, significativo, se ela oferecer esse conteúdo de forma morta, como você falou. Né? Fica insuportável, né? E não só o conteúdo, que é muito importante, mas a forma como a pessoa se apresenta. Então, cabelo, maquiagem, a roupa também adequada, isso? Tudo isso. Eu estou bem? Eu estou legal? Muito. É? Espetáculo. Fantástico. Obrigado. E foi sem, sabe, eu acordo, põe qualquer roupa. Você nem está muito acostumado, né? Eu não ligo. Então, essa coisa do qualquer roupa, na verdade, o indicado não é fazer uma super produção, ir ao cabeleireiro e fazer um penteado de festa, ou colocar uma roupa muito elaborada, sofisticada, não. De forma, a pessoa tem que se apresentar da forma como ela é, mas tem que caprichar em alguns detalhes. Ou tem que se apresentar da forma e como a plateia para a qual ele vai se dirigir se veste ou se apresenta? Mais ou menos. Um empresário, por exemplo, se vier ao seu programa, não precisa vir de forma jovem, descolada, né? Se a plateia tiver esse perfil. A não ser que ele seja
A não ser que ele seja assim, jovem exatamente. descolado. Mas ele tem que pensar na imagem que ele quer passar. Então, cada porta-voz tem que pensar, que imagem eu quero ter diante do meu público? Então, tem porta-voz que é de uma maneira e se transforma no porta-voz, tipo Clark Kent e Super-Homem, tipo Batman e o... Como é o nome do Bruce Wayne? É isso, mais ou menos? Não é indicado que a pessoa se transforme porque vai parecer produção, vai parecer artificial. E a máscara cai, você sabe disso. Então, eu não entendi. Se ele tem que ser autêntico. Ele tem que ser autêntico. Ao mesmo tempo, ele tem que passar uma mensagem de que às vezes implica em outra autenticidade, não aquela que ele está acostumado. Não, ele tem que ser ele, só que tem que ter algum conhecimento a respeito da dinâmica do jornalismo, como funciona o trabalho de uma equipe de reportagem, o que o repórter quer do entrevistado naquele momento, para aquela entrevista, né? E assim ele aprende a se portar também de frente à câmera. Por exemplo, muitos têm dúvidas sobre se durante a entrevista devem pegar no microfone. O microfone de mão direcional é do repórter. Então, o repórter direciona para o entrevistado e ele quer pegar no microfone. Não, peraí, o microfone é do repórter. Deixa que ele dirija, até porque ele tem que ter liberdade de tirar o microfone. Tem gente que quer pegar no microfone de qualquer maneira. Fica uma coisa de enlouquecer. O senhor acha que não sei o quê? Bem, o que eu acho é que... Fica uma briga. Fica uma briga, não, é verdade. No caso do microfone de lapela, há também o risco de tocar. Então, eu estou falando, gesticulando demais, bate, faz um barulho, isso pode acontece até derrubar. Não, quando eu falo, eu quero dizer que... Tudo isso influencia. Agora, por exemplo, tem uma coisa que eu até brinco aqui com políticos que eu entrevisto, às vezes até com outras pessoas, que é o marqueteiro ou encarregado do marketing do político que diz para ele falar olhando para a câmera. Então, eu estou aqui conversando com ele, mas o que você acha? Eu acho que o meu plano de governo vai ser o mais interessante, não sei o quê, bababá. E aí, parece uma conversa de cego, dois cegos conversando. Um olha para lá e eu para cá. Aí eu começo a olhar também para outra câmera. Né? A primeira vez que aconteceu isso foi com o Collor, quando ele era candidato a presidente. Ainda que ele... Quando ele era do outro lado, agora ele parece que ele está do outro... que nem bola de tênis, né? Dependendo da quadra, joga aqui. E ele olhava, não, porque nós fomos... Eu até brinquei com ele, nós quem? Você e quem mais? Plural majestático? Não, quando digo nós é o povo, enfim. E esse hábito de olhar para a câmera, que ainda não perderam. Existem algumas situações diferentes. Então aqui, nesse momento, nessa situação, eu converso com você. E a plateia, ou a plateia física e as câmeras vão pegando, presente, vão transmitindo. Né? Ou a plateia que está em casa está acompanhando, eles não estão interagindo conosco, apesar dessa interação aqui na plateia, que aplaude, se manifesta, mas eles não estão participando da conversa. Então, respeito, inclusive, porque isso diz a boa educação. A pessoa deve olhar nos olhos da outra enquanto conversa. Né? Então, deve olhar para o outro. E em casa, a pessoa assiste. Por isso que eu acho que o talk show, o bate-papo, é a forma mais fascinante de comunicação, porque a televisão em si, quer dizer, o aparelho, é o eletrodoméstico. O que interessa é o que está sendo transmitido, né? Então, é até uma forma elegante e saudável de voyeurismo. Você está assistindo duas pessoas que estão conversando, às vezes a conversa está pegando fogo, às vezes está um porre, né? Mas em casa a pessoa saca tudo, né? Vê tudo. Então não adianta ficar olhando para frente da câmera, porque fica uma grosseria. Agora, é diferente, João, no caso de um depoimento. Então, um ministro de governo ou um político no horário eleitoral gratuito que deve olhar para a câmera, se dirigir para a câmera, porque ele fala olhando para o telespectador. A câmera, naquele momento, é o olho do telespectador. Deve se mexer um pouco, porque às vezes você vê uns duros. O meu número é 5.497. Ele deve se manifestar corporalmente de forma comedida e verbalmente. Ele pode levantar a sobrancelha, fazer um sinal, mostrar que está vivo, né? Também não precisa ser duro. Agora, é importante lembrar que, por exemplo, a câmera, ela está direcionada àquele político, no caso, e se o político ficar se mexendo, como durante um debate atrás do púlpito, ele fica se mexendo, parece que a câmera está num barco, ela fica buscando ali o entrevistado. Em casa o pessoal está vomitando, enjoado.